Olá pessoal, meu nome é Camila Cavalcante, eu sou desenvolvedora de software e nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco das leituras que eu realizei nos últimos 2 meses, outubro e novembro, e também vou falar dos livros que eu pretendo ler agora nesse mês de dezembro. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, acompanhe aqui comigo. Bom, para quem já acompanha aqui essa playlist aqui no canal, sabe que todos os meses eu solto um vídeo, falando aí sobre as minhas leituras que eu fiz no mês e a minha TBR, Então, os livros que eu pretendo ler no próximo mês. O que aconteceu? De outubro pra cá, vem acontecendo muitas coisas maravilhosas na minha vida. Então, nessas coisas maravilhosas que vêm acontecendo, eu fico sem tempo de ler, O que é uma pena, porque eu gosto muito de ler, mas é por um bom motivo. Então, também é um dos motivos de eu estar um pouquinho afastada do canal, Porque por conta aí de muitas mudanças, eu tô precisando redirecionar minhas energias a outras atividades, e isso é só de início mesmo. Depois eu acredito que tudo vai se assentar, E eu vou conseguir dar mais atenção para o canal, porque o objetivo também aqui desse canal é de criar conteúdos técnicos, que aí é a área que eu tenho mais domínio, aí na parte de programação. Mas por conta aí, desse rebuliço bom do final do ano, eu tive que dar uma desacelerada, tá bom? Mas pode pensar, Cami, fala um pouquinho, do que foi que aconteceu. Vou dar só um spoiler, porque eu pretendo gravar um vídeo mais específico, contando aí um pouquinho dessas mudanças e como é que eu tô encarando, Como é que eu estou trabalhando aí em cima desses novos desafios, podemos assim dizer. Em outubro, eu fiz uma viagem, eu fui para Araraquara, fui para Dio, então eu passei uma semana lá, Já passei uma semana, tem o pré-viagem, para você se organizar, tem o pós-viagem, quando você chega em casa. Então, enfim, passei um pouco mais de uma semana aí nessa transição. Chegando da Dio, eu entrei de férias, Então, quando eu entrei de férias, eu viajei para o Uruguai. Foi uma viagem, assim, gente, maravilhosa, assim, foram dias incríveis. O Uruguai é um país muito pequeno, então se você dá uma olhadinha aí no mapa, eu me surpreendi positivamente com tudo de lindo, tudo de maravilhoso que tem lá. Também fui para um retiro espiritual. Que massa aconteceu? Eu pedi desligamento da Dio, então acredito que muitos de vocês aqui que me conhecem através da Dio, então eu pedi desligamento. Hoje eu não trabalho mais CLT na DIO. Espero que no futuro bem próximo eu seja convidada para ser freelancer, para gravar aí alguns conteúdos como outros experts, mas tô à disposição, mas vamos esperar. Então eu pedi esse desligamento e automaticamente depois que eu pedi esse desligamento eu já entrei aí um novo desafio. Aí sobre esse novo desafio eu não vou falar nada, porque de fato eu vou querer gravar um vídeo especial para falar sobre isso, que eu tenho muitos insights, muitas coisas boas para falar para vocês. Então tá bom, sem mais delongas, eu dei muito spoiler. O vídeo aqui não é sobre minha vida, o vídeo aqui é sobre as minhas leituras, Isso, então vamos ver aqui quais foram os livros que eu consegui ler, Aí entre todas essas mudanças que aconteceram dentro de 2 meses. Os livros que eu vou apresentar aqui, eles não estão em ordem de leitura, são os livros assim que eu li, tá? De outubro até agora no comecinho de dezembro. O primeiro livro que eu quero falar pra vocês é esse aqui, Admirável Mundo Novo. É uma distopia, tá? Inclusive, nesse livro aqui ele é muito famoso, muita gente conhece ele. Fala ali de uma sociedade, onde nessa sociedade as relações entre as pessoas, elas estão muito diferentes, Não existe mais casamento, as pessoas não se casam mais. Então, assim, o amor é livre, vamos dizer assim, as pessoas podem se relacionar uma com as outras assim, sem ter nenhum vínculo. Sofrimento não existe, As pessoas nesse mundo aqui distópico, eles não sofrem. Então, quando você tá passando assim por algum problema, existe um remedinho, que se eu não me engano, esse medicamentozinho chama Soma. É porque eu li em outubro, tá? Então, pode ser que eu esqueça, assim, algumas coisas. Mas as pessoas tomam esse medicamento quando tá um pouco triste ou quando passa por alguma situação, assim, inconveniente. Então, sofrimento não existe. A parte do nascimento das pessoas, Como não existe mais casamento, então meio que não existe mais a gestação. Então, os novos seres humanos, Então, as crianças, elas são feitas em máquinas. Criaram ali uma tecnologia onde as crianças são feitas em máquinas. Então, vamos dizer assim, o ato sexual é só realmente para dar prazer, mas não tem mais filho do modo convencional, se é que vocês me entendem. Beleza. Aí sim, isso é dentro de uma sociedade, dentro de um lugar, Só que existe, vamos dizer assim, a selva, Que a selva é onde tem pessoas que não vivem nessa sociedade, vamos dizer assim, pessoas que vivem a moda antiga, pensando assim, muito por cima, tá, pessoal? Sem nenhum preconceito. É como se fosse a gente e uma tribo indígena lá no fim da, sei lá, da Amazônia, assim, um lugar bem fechado. É como se fosse isso. Então, tem um casal, dentro aqui dessa sociedade que fica com curiosidade, de ver como é que é a vida fora desse mundo perfeito aí criado pela
né, pela sociedade atual. Então, quando eles vão pra lá, né, eles conhecem um rapaz. Eu, sempre quando eu tava lendo ele, eu me peguei muito em Tarzan. Vocês sabem, né, Tarzan, né, a história do Tarzan da Disney. Ele parece muito com Tarzan, que é uma pessoa que saiu de um lugar e foi pra outro, né. Então, conhece, né, esse rapaz. Eu não lembro mais o nome dele. Acho que é John, se eu não me engano é John. Enfim, e esse John, não vou falar John porque eu não sei se é o nome certo. E esse rapaz, ele é filho, presta atenção, ele é filho de uma mulher, que essa mulher, ela veio da sociedade. O que foi que aconteceu? Por um descuido, essa mãe, né, desse selvagem, podemos assim dizer, engravidou dos meios convencionais. E ela, por vergonha, né, de ter ficado grávida, ela se isolou nessa selva. Deu pra entender? Então, como ela se isolou, ela teve esse filho lá. Porém, quando ela foi pra essa selva, ela conseguiu levar um livrinho. Se eu não me engano, foi Shakespeare, esse livro que ela levou. Então, ela ensinou esse filho dela, apesar de viver ali naquele lugar bem primitivo, ela o ensinou a ler, a escrever e ensinou algumas coisas pra ele, beleza? Então, quando esse casal, né, lá da sociedade que vem ali conhecer, né, é meio que fazer uma excursão mesmo. Ali, dentro dessa selva, ver que ele sabe ler, sabe escrever e tal, e tem um insight, pô, eu vou pegar ele e vou levar lá, né, de volta pra sociedade, pra que o pessoal veja, né? Então, meio como fosse pra apresentar ele. Aí, quando tira esse rapaz do habitat natural e coloca na sociedade, aí é que começa os conflitos, aí que começa, assim, algumas reflexões. Não que começa, né? Porque o livro todo, você vai lendo ali e vai tendo algumas reflexões, certo? Inclusive, esse livro aqui, existe um outro livro pra explicar esse livro aqui, porque ele é um livro meio filosófico. Então, você tem que prestar muito atenção nos detalhes, né? Tem que prestar muito atenção, assim, de fato, nos insights do livro, porque não é um livro de historinha, assim, ele tem muita coisa legal. Eu não vou falar muito, você sabe que eu não gosto de dar spoiler, mas contesta um pouquinho sobre a religião, sobre a política. Tem muitas frases, né? Muitas citações de Shakespeare, de Romeu e Julieta, de Hamlet. Tem muita coisa. É muito legal aqui esse livro. Mas muita gente não gosta, né? Porque acha ele difícil. E de fato, a leitura não é, nossa, que leitura fácil. Eu consegui engajar nele a partir, acredito que do capítulo 6. Porque do 6 pra trás eu achei ele realmente um pouco complicado. Eu não tava muito entendendo, assim, qual era a vibe. Mas eu cheguei no final e vale a pena, pessoal. É um livro relativamente curto, mas ele é um livro, apesar de ter, sei lá, 300 páginas, vamos dizer assim, ele é um pouco difícil de você ler. Você vai ter que ficar voltando, assim, algumas partes pra você poder sacar. Mas é muito bom. E perto do fim mesmo, aí que ele fica melhor ainda. Então, super recomendo esse livro aqui, Admirável Mundo Novo, 5 estrelas. E eu pretendo ler também um livro que explica a intenção desse livro aqui, né? Vamos ver se realmente a minha interpretação foi correta, né? Próximo livro, não poderia ser, né, diferente, Colleen Hoover, Novembro 9, um livro de romance. E ultimamente eu tô tendo uma relação de amor e ódio com Colleen Hoover. Tem livros que eu leio que eu gosto muito, e já tem livros que eu leio e que eu, nossa, que porcaria. Mas esse livro aqui eu amei, gostei bastante. Eu tava precisando de ler um livro bom de Colleen Hoover. E como é um romancezinho, né? Então conta a história aí de um casal, que eu também não vou lembrar o nome. Eu posso até olhar aqui bem rapidinho, porque... deixa eu ver se eu leio rápido. Bem... vou contar o nome do menino aqui. Porque os capítulos são separados pelas personagens. Então aqui, Ben e Fellow. Então Ben e Fellow, então aqui é o casal central. O livro começa, né, falando sobre Fellow. Ela é uma menina que ela passou por um trauma, né? Então aconteceu um acidente na vida dela. Vocês vão acompanhar e vão entender qual foi o acidente. Onde nesse acidente ela culpabiliza muito o pai dela. Então a relação entre ela e o pai já é bastante conturbada, porque pelo que deu pra entender, o pai dela, assim, é muito egoísta, meio narcisista, assim. O pai dela é um vamos dizer assim, um ex-astro, né, de Hollywood, vamos dizer assim. Então um cara bastante famoso. Então ele é muito egocêntrico e tal, e meio que deixa, né, assim, a filha um pouco em segundo plano, e ela sente com isso, né? Então ela era atriz, ela tava aí nesse meio artístico, mas por conta do acidente, então ela perde aí essa oportunidade, né, de viver isso. Tem um momento que é bem no começo aqui do livro, onde Ben tá num restaurante, onde Fellow e o pai dela estão conversando e meio que discutindo, assim, eles estão num clima bem tenso, e Ben intromete. Ele se intromete ali na conversa, senta na mesa, né, e fica ali conversando e interagindo. Aí quando você lê esse de primeira, você fica, oxe, cara doido é esse, hein? Como é que, tipo, tá o pai e a filha conversando e o cara entra na conversa, não sei o quê. Mas calma, que no decorrer aqui do
do livro, você vai entender o porquê que ele interrompe a conversa deles nesse dado momento. Então, como ela sofre aí, né, esse acidente, então ela fica muito traumatizada. E ao decorrer do livro, Ben vai falando que ela é bonita, vai tentando aí levantar a autoestima dela, etc, etc. E eles têm aí um acordo, não vou falar sobre esse acordo também pra não dar spoiler, eles têm um acordo aí entre eles, e o livro aí vai trabalhando em cima aí desse acordo, tá? E durante aí esse acordo, nós vamos ver os acontecimentos. Massa? Aí tem o plot achei um pouco previsível, eu já tava esperando que isso iria acontecer, e aconteceu tal, mas que não deixou o livro ruim, o livro é muito legal. Eu gostei bastante, gente. Tem uma amiga minha, Malu, que leu e não gostou por conta do plot, ela achou uma sacanagem, mas não achei não, né? Eu acho que como sou um pouco mais adulta, assim, eu achei que foi até, né, previsível, né, na minha concepção. Mas é isso, pessoal, então recomendo. Próximo livro foi O Lado Feio do Amor, né? Mais um livro de Colleen Hoover, eu me rendi. Eu tava afim de ler um livro mais leve, então, vamos ler esse aqui, O Lado Feio do Amor. Gente, eu não gostei. Não gostei. Não gostei desse livro. Por quê? É um livro nada com nada. Fala aqui de um casal, deixa eu ver aqui o nome deles aqui. Miles, já tô vendo aqui, e o dela acho que é Tate. Enfim, não sei, mas é Tate o nome dela. Aí fala, né, a história desse casal, né, mais uma vez Colleen Hoover, é um romance. Miles, ele é piloto, né, de avião, e ela, a Tate, ela é enfermeira. Tudo bem, então Miles, bem clichê, tá? Miles é amigo do irmão dela. E o irmão dela, dessa Tate, é bastante ciumento e tal. Como é que começa aqui o livro? Tate precisa morar com o irmão, tá? Então ela vai morar com o irmão. O nome do irmão dela é Corbin. Eu acho que é Corbin. Quando ela vai, né, pra casa do irmão, o Miles tá lá, em frente à porta do apartamento, desmaiado lá de bêbado. Então aí foi aí que eles se conheceram, né? Um negócio bem, enfim, bem montado, né? Tá. Só que ela vai, bota ele pra dentro e tal, aí já começa que ela já se apaixona por ele. Aí o livro todo, presta atenção, o livro todo é só eles dois se relacionando. Tal, aí o irmão é escondido do irmão, porque o irmão é muito ciumento e não aceita, tal, enfim. Colocam aqui no meio desse livro alguns personagens assim que sem que nem pra quê, às vezes sem pé nem cabeça, tá? Até pra mim, que gosto até de uns livros mais hot, assim, achei, tipo, bem morno, nada de hot, achei bastante morno, bastante previsível, não tem história, gente, não tenho nem o que contar pra vocês. Aí sim, aí o Miles, como sempre, né, é traumatizado. Aconteceu uma coisa na vida dele que deixou ele traumatizado. Por conta desse trauma que ele tem, né, ele se fechou pro mundo, então ele não se abre pra namorar. Então esse relacionamento dele com Tate é de fato só realmente sexo mesmo entre eles dois. E ela é super apaixonada. Nossa senhora, essa mulher é uma humilhação do começo do livro ao fim. Eu tive raiva, várias vezes. Em vários momentos eu quis parar de ler, porque eu disse, não é possível não que essa mulher é tão idiota. Gente, é muita humilhação. Eita, como ela se humilha. Aí ele fala, fulano, eu não posso te amar, eu não quero te amar. Daqui não vai passar, é só isso que eu quero. Se você quiser também, só isso, vamos continuar. Se não, é melhor a gente parar por aqui. E ela fica insistindo no cara. Gente, na moral, isso aqui dá até gatilho. Então, se você, meninas aí, estiver passando por um relacionamento que você tá vendo, o cara está dizendo que não quer, por favor, não insista, porque fica feio. Aqui mesmo, eu tive vergonha alheia, tive em vários momentos vontade de parar de ler o livro, de esganar ela, para de se humilhar pra esse macho. Foi isso que eu senti. Mas enfim, pessoal, no geral, de fato ele tem um motivo, né, pra ser assim, que o motivo não justifica, na minha opinião, não justifica. Achei que foi muito forçado, muito falso. Quando tem um plot, né, e a Colleen Hoover ali descreve, né, o motivo dele ser assim, foi um negócio muito vago, muito vazio. Nossa, gente, isso aqui eu dei 2,5 estrelas só porque é Colleen Hoover, porque se não fosse eu tinha dado 1 estrela. Tá bom? Revoltado, 8,80, né? Um livro eu amei, o outro eu já odiei, mas vamos seguir. Vamos ver aqui, eu também li outros livros aqui no Kindle. E tem hora que eu pego o livro físico, tem hora que eu pego o Kindle, eu sou dessas. E eu vou deixar o melhor pro final. Vou falar de outro livro que eu li, vou falar de outro e o melhor vou deixar pro final. É o livro que eu li, Desenhos Ocultos, né? O livro mostra muitos desenhos, gostei bastante dessa parte, porque vira e mexe tem ali algumas imagens, então é bem legal que você consegue, assim, realmente ver, né, e imaginar o que tá acontecendo na história. Pra começar, conta a história da menina, eu vou lembrar, Mallory, né? Eu só vou lembrar o nome dela porque o nome dela é o mesmo nome do meu livro favorito de terror, né? A personagem de Bird Box. Então, é por isso que eu lembrei. Então, Mallory. Essa Mallory, ela é uma ex-drogada. Ela tá ali na fase de reabilitação. Ela é alocada
nessa fase dela de reabilitação, em uma casa para ser babá de uma criança, para ver aí como é que ela se encaixa aí na sociedade, né? Que ela precisa voltar. Se eu não me engano, ela é ex-prostituta. Eu acho que ela também se prostituía para poder comprar droga. Eu acho, não tô lembrando muito, mas eu acho que tem aí essa parte. Mas beleza. Conta um pouquinho da história de Mallory e tal. Então, quando ela chega nessa casa, ela se depara logo com essa criança, né? A criança que vem atender. E ela acha um pouco estranho, que ela acha a criança assim, bem imperativa, assim, a criança bem, né? Enfim, bem inteligente. Aí, beleza. Aí ela conhece o casal, né? Que são os pais dessa criança. Só que a mãe gosta dela, que a mãe também, se eu não me engano, ela é psiquiatra. E o pai é meio que um empreendedor, né? Aí do ramo da tecnologia, assim, tipo eu. E ele não gosta dela. A mãe gosta, o pai não gosta. Mas beleza. Então tá ali sua primeira parte, a parte da entrevista. Então eles fazem ali as entrevistas. E nesse primeiro momento, o menino vai já atrás um desenho. Ele já faz um desenho deles dois. Então, assim, o menino já gostou dela. Eles conversam depois, né, entre si e decidem, de fato, contratar Mallory. E no fundo da casa deles tem um casebre. Assim, uma casinha, como se fosse assim, uma casinha de ferramentas, vamos dizer assim. Aí Mallory fica, né, morando lá no tempo que ela tá cuidando aí dessa criança aí como babá. Então, os dias vão passando, né, vão acontecendo ali algumas coisas e Mallory vai recebendo alguns desenhos. O menino, eu não tô lembrando o nome dele agora. Eu sei que o nome dele é uma abreviação do nome do pai. Sei lá, como se o nome do pai fosse Thomas e o nome dele fosse Tom. Eu não tô lembrando não, mas é alguma coisa assim. Ela se apega muito a esse menino. Só que esses desenhos começam a ser muito macabros. Vai piorando ali a qualidade dos desenhos. Aí, enfim, fica aí essa confusão, né? Onde ela tá querendo entender sobre esse desenho. Aí também tem uma história, né? Que fala sobre a casa onde ela tá morando atualmente. Também vai ficar pra vocês, né? Se quiserem ler, entenderem também a história. Eu não gostei muito desse livro. Não gostei muito, assim, não sei. Não gostei muito do plot. Achei o plot, sei lá, achei um pouco esquisito. Não sei. Não vou nem falar muito, senão eu vou dar spoiler, então não gostei muito. Agora, uma coisa legal, a dependência química, né, ali de drogas da Mallory é em relação ao consumo desregulado de opioides. Ela se vicia, tá? Então é isso. Então o livro todo vai ficar Mallory tentando entender ali esses desenhos. Só que, como ela é uma ex-drogada, está em fase de recuperação, ela meio que não tem muita credibilidade, né? Daí a gente já diz. Aí, enfim, aí o livro vai contando sobre isso. O próximo livro que eu li, mas eu interrompi, foi O Senhor do Submundo. Esse livro aqui era a promessa do mês. Então, para quem já assistiu sobre a Bienal e sobre as minhas compras que eu fiz na Amazon Prime, vai saber que eu fui para a Bienal especialmente para comprar esse livro aqui, Senhor do Submundo. Eu fui procurando ele porque eu gosto muito da história de Hades, eu gosto muito de mitologia grega. Quando eu comecei a ler aqui o livro, eu já gostei. Nossa, já fiquei super empolgada porque aqui no começo fala de Zeus, fala de Hércules, vai contando ali a história do... como é o nome? Do Olimpo, né? Fala também do mundo, né? Onde Hades morava, que é ali de baixo, né, do submundo e tal. Aí vai falando um pouquinho, aí você vai se identificando de fato com a história de Hades. Massa, então começo topado. Só que quando vai decorrendo, né, passando ali o livro, o que tá acontecendo? O livro, mais uma vez, foca nas histórias das irmãs esquisitas. Igual o livro de Úrsula. Só que o de Úrsula ainda é menos. Lembra? Mas só pra contextualizar, esse livro aqui faz parte de uma série de livros chamado Vilões da Disney, onde eu já li 2, A Rainha Má e li Úrsula. A Rainha Má é muito bom, um livro muito bem feito. Úrsula, tem ali algumas críticas, eu gostei, mas muita gente não gostou. Agora esse daqui, gente, eu interrompi. Dentro do livro não tem nem 200 páginas, eu parei de ler, porque eu não tava mais suportando. Tipo, o livro todo fala sobre as irmãs esquisitas, não tem a história de Hades. O que acontece? Ou a história de Hades é tão pequena que não dá um livro, que pode ser, que a autora, a Serena Valentino, ela fica enrolando, fica colocando personagens secundários que não tem nada a ver, né, pelo menos na minha opinião, tá? Não tem nada a ver aqui com a história do Olimpo, com a história de Hades, assim. Tenta romantizar muito também, né, ela romantiza muito o vilão. Tanto é que ele começa a gostar, sei lá, ter um carinho, um cuidado de pai com essas irmãs esquisitas. Nada a ver, nada a ver. Eu li, ó, como vocês podem ver, até marcado aqui, eu li até a página 119. Fiquei super chateada, porque comprei caro esse livro aqui. Comprei ele por R$40, se eu não tô enganada. Um livro que não vale nem 20. É isso, nem sei se eu vou continuar a ler outros livros aqui dessa série, porque se for desse jeito, só falando de personagens que não tem nada a ver, não. Aí não vou estar gastando nem meu dinheiro, nem meu tempo. Beleza, então por último e não menos importante, na verdade o mais importante, o livro melhor, o mais legal, o mais esperado, o mais aclamado do mês, desse agora que eu li, foi aqui, ó,
Memórias de uma Geisha. Esse livro aqui, pessoal, é um livro que eu tava há muito tempo, há anos mesmo, querendo ler. Porém, eu não encontrava o livro físico. Ele já deixou de ser impresso há uns anos já. Aí eu ficava, não, depois eu leio, eu vou encontrar algum livro bem conservado para poder ler. Eu, por um acaso, encontrei na internet o PDF dele. Por que eu queria tanto ler, né, esse livro aqui? Porque eu sou apaixonada pelo filme. O filme é lindo, 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 lindo. Eu que não sou uma pessoa que gosto muito assim de romance, mas eu assisti por um acaso aqui esse filme. Eu tava ali navegando na Sky, isso era bem adolescente ali, quando me tava Memória de uma Geisha, o filme já tava começando. Aí vamos assistir, eu tava sem sono, ainda lembro. E comecei a assistir, gente, o filme é lindo demais. Nossa, que coisa linda. Aí, pra falar, né, conta a história com o nome de Memória de uma Geisha, né? Então ele vai contando a história de uma geisha, onde ela vai falando ali sobre as memórias dela. E começa bem no comecinho, né? Quando ela ainda não era geisha. Aí conta a história de Sayuri, mas o nome dela, Sayuri, é quando ela vira geisha. Mas antes dela ser geisha, o nome dela era Shio. Aí vai contando a história dela, como foi que ela chegou na casa pra ser geisha, né? Pra quem não sabe, pra você ser geisha, você não, né? Pra que as japonesas naquela época fossem geisha, elas precisavam ali passar por uma escola, né? Passar por uma preparação. Então Shio é tirada de lá, de onde ela morava, para essa casa, para ser preparada para ser geisha. Essa transição, né, dela ir ser geisha não é a gosto dela, né? Então, assim, ela é, de fato, ela é escravizada, né? Ela é vendida. O começo do livro, tanto do livro quanto do filme, é sofrimento. Essa menina sofre, gente, essa menina sofre até, vamos dizer assim, na verdade ela sofre o livro todo, né, porque a vida de uma geisha não é fácil, mas a infância dela, assim, o começo da adolescência é sofrimento do começo ao fim. Então se você for até mais sensível, vai dar até vontade de chorar, porque a bichinha sofre muito. Agora, assim, recomendo que você assista o filme, para quem não tem muito, assim, hábito de leitura, porque o livro é grande, o livro tem 500 páginas, então realmente tem que ser com uma pessoa que gosta mesmo de ler. Aí beleza, vai contando a história dela e tal, e tem um romance, né, entre ela e o presidente. Quando eu tava assistindo o filme, eu não tinha entendido. Eu pensei que ele era o presidente do Japão, mas não, ele é presidente de uma indústria, de uma empresa. Ó, as ideias. Aí vai contando ali o romance deles dois, mas que na verdade não é romance, porque não tem beijo, eles não se relacionam. Então, assim, esse romance, vocês vão ver como é trabalhado aqui esse romance dentro, né, do livro e do filme, da história, na verdade. Aí tem uma antagonista, lógico, né? Tem ali a vilã, que a vilã, ela é triste. Que ódio dessa mulher, eu tenho tanto ódio dessa mulher. Eu tive mais ódio dela no livro do que no filme. Porque se no filme ela já é má, no livro ela é 3 vezes pior. Então ele vai contando a história dela, de quando ela, né, tava ali na casinha dela com os pais dela, até ela virar realmente uma geisha muito conhecida em Kyoto, né, enfim, no Japão. Diferenças, tá? O filme, ele é mais reduzido, lógico, né, até porque é uma adaptação, isso é muito importante, né, às vezes quando a gente gosta muito do livro e vai assistir o filme, fica fazendo comparações, mas lembrando que o filme é uma adaptação do livro, então tem algumas coisas que de fato vão ser diferentes, tem algumas coisas que não é falado no filme, mas é falado aqui no livro, né? Então isso acontece bastante aqui no final, quando vai indo pro final ali do livro, vocês vão vendo que já fica totalmente diferente, mas a adaptação é linda, as personagens são lindas, a história é linda, tudo é lindo, perfeito demais esse livro aqui. Tanto o livro quanto o filme, eu gostei dos dois. Eu recomendo Memórias de uma Geisha, então se você não quiser ler o livro, porque ele é muito grande, vá assistir o filme. O filme, ele é imperdível, tá? Vocês não vão se arrepender que o filme é muito bom. Fechando aqui, né, as leituras que eu fiz nesses 2 meses, aqui no comecinho de dezembro. Aí, para finalizar, vou falar aqui dos livros que eu pretendo ler agora no mês de dezembro. Então, vou começar aqui, ó, por Uma Mulher na Escuridão. Na verdade, eu já estou lendo, ó, tô na página 106, né? Ele parece ser um livro grande, mas não é, tá? Ele é curtinho. Ele tem 300 páginas, mas é porque ele é grande também, assim, o tamanho e tal. Mas ele é um livro de leitura rápida. É um livro de suspense policial, né? Como até outros livros também, desse mesmo autor aqui, Charlie Donlia. Eu gosto muito do jeito, né, que ele escreve, que ele conta as histórias. Primeiro, porque é um suspense policial, então eu gosto bastante aí, né, desse par de crime, que você fica querendo saber quem foi que matou, o que foi que aconteceu, por quê, qual a motivação, né, dos personagens.
personagens e tal, então isso deixa você envolvido na história. E segundo, porque sempre é uma mulher, né, que é a personagem central, então é bem legal, né, a gente que é mulher se identifica. Mas é isso, então, uma história de detetive. Não vou falar muito porque eu tô lendo ainda e a intenção aqui é só mostrar, tá? Então quando eu terminar, mês que vem, acredito que em janeiro, eu venho e falo sobre ele. Próximo livro, que eu já estou lendo também, que eu não resisti, gente, eu tinha prometido, tá? Pra mim, pro meu marido, tinha dito assim, olha, eu não vou ler livro de distopia esse ano, vamos dizer assim, não vou ler porque livro de distopia é um livro muito pesado, é um livro que você fica muito viajando. Mas, gente, eu não resisti. Eu vou ler aqui, na verdade, já estou lendo, estou na página 89 de Os Testamentos. Os Testamentos é o segundo livro, né, ali da sequência do Conto da Aia. Esse livro aqui, Os Testamentos, ele tá me parecendo até melhor do que o Conto da Aia. O Conto da Aia não é bom? Pronto. Esse aqui tá se parecendo melhor, porque tem mais diálogos. Não é um livro cheio de diálogo, beleza. Mas em comparação com o Conto da Aia, que só tem 2 diálogos, eu acho, como vocês podem ver, ele é maior do que o Conto da Aia. Bem rapidinho, né? Ele vai contar 15 anos depois do final lá do Conto da Aia. E tá muito bom, tá? Só mais um pouquinho, ele conta a história de 3 mulheres. Pronto, só isso. Aí vai contar a história de 3 mulheres que tá aqui nesse mundo distópico. Então, pra quem ainda não conhece o Conto da Aia, é uma distopia, tá bom? Também um mundo ali imperfeito, né? Onde mulheres, as aias, no caso, né? Focando nas aias, algumas mulheres, elas estão sendo meio que separadas, estão segregadas e elas estão servindo apenas para a reprodução, tá bom? Existe a motivação por isso, tanto por elas serem escolhidas para reprodução, tanto também para que o governo, que no caso é o Estado, né? O país dos Estados Unidos, é quem criou aí essa sociedade, né? Chamada Gilead. Quando termina o primeiro livro, o Conto da Aia entra nesse daqui, 15 anos depois, conta a história de 3 mulheres e tá top demais. Estou na página 85 e já estou amando. O próximo livro aqui, vamos ver se eu consigo ler isso agora no mês de dezembro, né? Porque tá aí essa loucura de Natal, Ano Novo, festas e tal. Upgrade. Todo mundo sabe aqui, né, que eu sou louca por esse cara aqui, ó, esse autor, Blake Crouch. Todas as histórias que ele escreve é bem meu gênero, é bastante as coisas que eu gosto, né, que é sobre ficção científica, sobre multiverso, viagem no tempo, volta no tempo. É bem viajado esse cara, então eu gosto muito das histórias dele, então tudo que ele escreve eu gosto bastante. Upgrade, eu tive alguns spoilerzinhos dele, que meio que fala sobre genética, então essa parte de ficção científica dele não vai ser tanto voltado para as coisas que eu já li dele, né, sobre multiverso, sobre viagem no tempo, etc, sobre memórias, lembranças, vai ser sobre genética. Vamos ver. Agora sim, é um livro bem fininho, até fiquei, pô, Blake, dava pra escrever mais um pouquinho, né? Ficou muito fino aqui esse livro, mas bora ver. Algumas pessoas não estão gostando desse livro, estão dizendo que foge muito da escrita dele, que tá um pouco diferente do que a gente meio que iria esperar, né, de Blake Crouch, mas é isso, né? Então, como eu sou tiete, dificilmente eu não vou gostar. Vou realmente dar a minha impressão genuína. E por último, não menos importante, eu vou ter que ler esse livro aqui. Eu preciso ler esse livro aqui, né? Eu queria, eu tenho um plano aí, um projeto de ter um clube de leitura, né? Principalmente para focar em leituras técnicas, de livros técnicos. Eu já li vários livros técnicos. Pretendo ler um monte também. Então esse daqui seria um dos livros que eu gostaria de ler, né? Junto com vocês no clube. Mas por 2 motivos. Primeiro, né? Que eu faço os planos, né? Mas Deus que realiza. Então sempre quando eu tô querendo começar ali o clube, acontece alguma coisa que me impede, né? De eu começar. Então Deus tá preparando o momento certo, né? Para que a gente fique juntos aí, eu consiga agregar bastante aí na jornada de vocês. Mas por que, Cami, que tu tem que ler esse livro aqui? Gente, eu tô fazendo a faculdade, né? Eu faço ciência da computação e tem uma cadeira chamada Teoria dos Grafos. Eu reprovei nessa cadeira. Mas por que eu reprovei? Porque preguiçosa pra estudar, não queria estudar, achando que eu sabia de tudo. E eu fui fazer a prova, assim, na sorte. Vamos embora, vamos fazer a prova. E acabei que eu não passei na prova, não passei na outra, são 2 provas, não passei nenhuma das 2 e fiz a recuperação. Não, tô pra fazer a recuperação, na verdade, tô na recuperação. Aí pra fazer a recuperação, agora eu vou ter que estudar. Tenho que tirar 7. Uma prova eu terei 7, mas na outra eu terei uma nota muito baixa que não deu pra cobrir, enfim, uó. E nesse livro aqui, tem um capítulo que vai falar sobre a teoria dos grafos. Aqui, ó, pesquisa em largura. Aí fala introdução ao grafo, fala também de alguns tipos de algoritmos, que caiu na minha prova e eu fiquei viajando, não sabia nem pra onde ir. Então, como eu não entendi muito lá na aula da faculdade, eu vou pegar esse livro aqui porque ele é ilustrado, ele é bem didático, né? A escrita dele aqui é bem simplesinha, pra ver se eu consigo entender o começo, mais ou menos assim, né, da teoria dos grafos, eu entendo, mas assim, preciso de entender a parte dos algoritmos pra poder fazer a prova, né? Então, eu vou ver, e assim, é bem legal, porque como eu vou ler, então, se tudo der certo, né, e a gente em brevemente conseguir se encontrar no clube da leitura, eu vou conseguir até falar melhor sobre o livro, porque eu já vou ter lido e vou ajudar vocês também a ler
porque esse assunto de algoritmos não é um assunto muito trivial, né? Então vamos ver se a gente consegue desenvolver aí esse assunto junto. No geral, aqui mostrei aqui todos os livros para vocês, lembrando que todos esses livros que eu falei aqui e alguns que eu devo ter citado aleatoriamente, vão estar aqui linkados no box de informações. É muito importante para mim que vocês, caso queiram adquiri-los, compre através do meu link, clique aqui no link, faz a compra aqui através do meu link, porque isso me ajuda, né? Vem uma pequena comissãozinha em cima do valor que você comprar e não altera nada no valor final da sua compra. Então ajuda aqui. Bom, pessoal, é isso. Se inscreva no canal, ative o sininho, faz tudo aí, comenta, compartilha e é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima. Tchau, tchau!